Quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não tem lugar melhor para se estar. Eu sei que nesse mundo tem muitas coisas que nós podemos fazer e que traz, de certa forma, uma certa alegria, mas essa alegria, ela não dura para sempre, né? Agora, a alegria da presença do Espírito Santo, irmãos, ela é uma constante na nossa vida, quando nós temos propósito de estar na casa de Deus, na presença de Deus, quando vivemos para isso, né? Porque o nosso viver não tem que ser um viver condicionado, né? Tem que ser uma forma espontânea de vida mesmo, viver para Deus, viver na presença de Deus, é uma decisão que tomamos um dia, né? Eu decidi um dia receber Jesus como meu único e suficiente Salvador, e fiz da minha decisão o meu estilo de vida. E estilo de vida é isso, é aquilo que você escolhe, né, a forma com que você escolhe viver. Tem muitas pessoas no mundo que têm os seus estilos de vida, amém? E não estou aqui para julgar ou para dizer que está certo ou está errado, mas eu escolhi um dia. E esse estilo de vida que eu escolhi é verdadeiramente de viver com Deus e viver para Deus até o último dia da minha vida, independente do que aconteça. Se eu ficar mais pobre ou se eu ficar mais rico. Se eu ficar doente ou se tiver mais saúde, né? Então, é o meu estilo de vida, viver com Deus, viver para Deus, na presença de Deus, até que o Senhor venha ou que Ele me leve para Ele. Então, nós precisamos compreender que isso, irmãos, é uma decisão pessoal, algo que cada pessoa tem que refletir, porque eu digo uma coisa, não há outro que possa dar vida abundante nessa terra e vida eterna, senão o Senhor nosso Deus. E não há, irmãos, outro caminho que conduza a essa vida eterna, senão Jesus Cristo. Então, fica para cada pessoa decidir o que vai fazer da sua vida. Fica para cada pessoa decidir o que ela quer para si, né? E o querer não só para essa vida, mas para a eternidade. Então, por isso, eu quero falar com vocês nessa noite sobre dois caminhos, né? E esses dois caminhos estão disponíveis para mim e para você. E cada pessoa toma a sua decisão. A única coisa que nós precisamos ter consciência é que cada escolha traz uma consequência. Fala comigo, cada escolha traz uma consequência. Então, você vai tomar a sua decisão, você toma as suas decisões na vida. E as decisões que tomamos, irmãos, trazem consequências para nós. Se você decide por coisas certas, a consequência daquilo é bem para você. Se você decide por coisas erradas, a consequência daquilo é problema para a sua vida. Problemas, né, para o seu viver. Qual é a pessoa que vive feliz só tomando decisões erradas? Ele toma uma decisão errada aqui, ele fica aborrecido, fica chateado, daqui a pouco ele toma outra decisão errada e se chateia mais ainda. E aí, irmãos, ele vai vivendo a vida só, sabe, debaixo de atitudes enganosas e de resultados, como se diz, resultados que o deixam abatido, resultados que o decepcionam. Mas quando nós tomamos decisões corretas, é tão gostoso quando você vê o resultado da tua boa decisão, traz uma satisfação. E eu não estou falando somente questão de ser cristão, de aceitar Jesus, estou falando da vida mesmo. Quando você decide por uma coisa boa na sua vida, e você vê o resultado disso, não traz uma satisfação? Sim ou não? Sim ou não? Né? Por exemplo, um jovem decide que ele quer ser, sei lá, um médico, né? Aí ele se debruça sobre o estudo, sobre livros, e ele vai buscar isso. A satisfação dele é quando ele estiver se formando. Aí vem a sua satisfação, a sua alegria, porque ele passou um bom tempo se esforçando para atingir aquele objetivo. Amém, queridos? E assim são em diversas áreas da nossa vida, profissional, familiar, sentimental, né? Tem pessoas que têm sonhos para um futuro, para um casamento, relacionamento. Só que para tudo isso, nós precisamos aprender a tomar as decisões corretas. Entrar por um caminho que não nos conduza a sofrimento, mas sim a alegria.
Mas nem todo mundo, irmão, sabe tomar ou tem esse entendimento de tomar a decisão certa. Quando você pega, por exemplo, uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, alguém para lhe dar instrução, ou muitas vezes ela ignora a instrução, porque às vezes até tem, só que ignora a instrução, essa pessoa acaba tomando decisões erradas na vida. E essas decisões erradas vão trazer frustração, vão trazer problema. Por exemplo, você pega um jovem que, ao invés de ouvir o pai e a mãe, ouvir alguém que ame ele, que goste e queira dar bom conselho, ele vai ouvir o colega. Ele ouve o colega da escola, ele ouve o menino que brinca com ele na rua, ele ouve... Aí, irmãos, daqui a pouco, o pai e a mãe estão falando, não faz isso, que isso não é bom, não anda com essa pessoa, que isso não é bom. Não, quem sabe da minha vida sou eu que mando, eu sei do que eu estou fazendo. Daí a pouco, irmão, você começa a ver a pessoa fazendo coisas que vão prejudicar ela. Passa alguns dias, ou ele está no vício, ou ele está nas drogas, ou ele está no tráfico, e daqui a pouco ele está sendo preso, daqui a pouco ele está puxando o cano. Irmãos, são decisões. Às vezes a pessoa não teve quem lhe orientasse, e às vezes ele não aceitou ser orientado. Então, estou dando alguns exemplos para você aqui, de que a nossa decisão vai determinar qual vai ser o nosso futuro. Decisões que nós tomamos vai determinar qual vai ser o resultado que nós vamos ter e a colheita que nós vamos ter. Amém? Então, abra a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 7, versículo... Nós vamos ler apenas 2 versículos, porque esse texto é bastante pequeno, mas ele está no Sermão da Montanha, e é um sermão que Jesus passou para todos os seus discípulos e para o povo que estava ali. Capítulo 7, versículo 13. Amém? Capítulo 7, verso 13. E ele diz assim, preste atenção. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. Leva para onde, igreja? Para onde? É eu que estou falando isso? Quem crê na Bíblia? Você tem Bíblia aí? Então você está lendo, tá certo? Então não sou eu que estou te condenando, e não sou eu que estou dizendo, porque muitas vezes as pessoas ouvem uma palavra e falam assim, os crentes têm mania de dizer que a gente vai para o inferno. Não sou eu que estou falando, não, é Bíblia isso aqui, tá certo? Então presta atenção, entre pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram este caminho. Amém? Feche os olhos por um instante. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, Deus maravilhoso, que o Senhor nos abençoe nesta noite com Tua palavra, que o Senhor venha falar ao meu coração e ao coração de cada um dos nossos irmãos aqui presentes. Fala também com aqueles que estão assistindo, Senhor Deus, a transmissão, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada vida, cada pessoa, cada lar, Senhor da glória, que onde, Senhor Deus, de poder esta palavra, essa mensagem chegar, haja transformação, haja libertação, Senhor Deus, de poder, consciência, Senhor da glória, do que é certo, do que é errado, ó Deus amado, porque o Senhor nos deixa, Senhor Deus de misericórdia, os 2 caminhos, nos dá a liberdade de fazermos a escolha, Senhor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito possa ensinar e convencer cada pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então vamos lá, queridos, olha só esse texto que nós acabamos de ler. Essas palavras, irmãos, foram ditas por Jesus, amém? E o próprio Filho de Deus, irmãos, já declara que não tem esse negócio, existem muitos caminhos que levam a Deus. Irmãos, se fosse assim seria fácil, né? Jesus não precisaria nem ter morrido na cruz, tá bom? Se é todo caminho que leva a Deus, Jesus não precisaria ter morrido na cruz, não precisaria ter sofrido, derramado o seu sangue, tá bom? Não teria necessidade de ter encarnado,
tá ok? Ficaria lá na glória e tudo bem, todos os caminhos vão levar a Deus, todo mundo ia chegar lá. Bom, ponto. Então nós vamos entender que é o seguinte, só existem dois caminhos, na verdade, no final de tudo, tá bom? Ainda que haja religião A, B, C, D, E, F, G, H, não importa. A palavra de Deus é muito clara, só tem dois caminhos. Ponto, ok? Agora, a questão que as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Eu digo para vocês uma coisa, irmãos. Um dia todos nós iremos prestar conta a Deus, isso é uma verdade. Todos, independente de quem seja, vamos prestar conta a Deus. Agora, o único caminho que conduz à salvação eterna é Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que não há outro caminho. Amém? E somente Jesus, que também disse essas palavras, que só tem dois caminhos, ele diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e vida. Ou seja, ele já está dizendo e declarando que para chegar até a vida eterna, para estar com Deus, é necessário andar por um caminho que é um pouquinho mais estreito do que aquilo que o mundo oferece. Você está entendendo? Andar por um caminho que é um pouquinho mais justo, no sentido de largura, do que aquele caminho que o mundo oferece. Porque o que o mundo oferece é isso. Todos os caminhos levam a Deus. Não, você pode fazer assim, assado, você pode pintar, bordar. Se você fizer tudo que contraria a Deus, você vai chegar a Deus do mesmo jeito. E isso não é uma verdade bíblica. Mas é isso que o mundo vende para as pessoas. É isso que as pessoas aprendem umas com as outras no mundo. É isso que as pessoas aprendem sem consultar a Bíblia e a palavra de Deus. Por isso tem tanta gente dizendo que a Bíblia é um livro que precisa ser reformulado. Tem tanta gente dizendo, irmão, porque a Bíblia conflita com os seus ideais de vida, com as suas formas de viver. Mas eu digo uma coisa para vocês, irmãos. Essa palavra é mais viva e mais atual do que nunca. Você está entendendo, irmãos? Porque ela já está deixando muito claro, irmãos, isso aqui não tem nada de velho, isso aqui é tudo novo. Ele está dizendo assim, existe apenas dois caminhos. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. Ponto. Então, dá para chegar até Deus de qualquer jeito? Vai chegar. Tranquilo. Se a pessoa quer continuar no mundo, quer continuar pecando, quer continuar fazendo qualquer coisa errada, irmão, que esteja fazendo, conflitando com Deus, confrontando Deus, não tem problema. Vai chegar até lá? Vai. Vai. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então todo mundo um dia vai dobrar o joelho diante de dele. Agora, se vai ficar com ele, aí é outros 500. Você está entendendo? Agora, se vai permanecer, é outros 500. Porque haverá, irmãos, um julgamento para a vida que levamos aqui. E isso está muito claro. Então, se Jesus está dizendo assim, entrem pela porta estreita, ele já está deixando bem claro, se você quer de verdade a vida, então entra pela porta que é estreita, mas que é reta e conduz a um caminho de salvação. Agora, se você quer andar pela porta larga, fica à vontade. Na porta larga dá para fazer zigue-zague para tudo quanto é lado. Dá para ir para um lado, dá para ir para o outro, dá para ir para uma visão, dá para ir por outra e dá para ir para onde você quiser. Não tem problema. Só que toma cuidado, porque essa porta larga que a Bíblia está dizendo, ela conduz ao inferno. Ela vai levar a pessoa à destruição eterna. Porque o inferno, irmão, é o lugar onde um dia Satanás vai ser lançado com todos os seus adeptos. Amém? Vai ser lançado com todos os seus adeptos.
escolheu andar pelo caminho largo que é dele, que pertence a ele, com certeza vai ficar com ele até o resto da eternidade. O caminho de Jesus é muito difícil. Eu digo para vocês, irmãos, o caminho de Jesus é o caminho mais fácil e suave que existe. Tudo depende de como você entra por ele. Se você entra no caminho que conduz à vida, olhando para o mundo, então vai ser difícil para você. Se você quer andar com Jesus, mas olhando para o mundo, desculpa, você vai tropeçar, você vai ter problemas, você vai ter muita dificuldade. Mas se você quer andar pelo caminho focado em Cristo, se o teu alvo é Cristo, se a tua visão é chegar à eternidade, se você quer estar com Deus na eternidade, então não haverá dificuldade. Você pode ter certeza, irmãos. Não haverá dificuldade. O problema, irmãos, é que muitas pessoas, elas querem andar com Cristo, mas um caminho largo. Elas querem até os benefícios de estar com Cristo, mas andando no mundo. Alguns dias eu recebi uma mensagem, foi minha esposa, recebeu uma mensagem de uma pessoa, porque não sei o que eu gosto, tá na igreja, não sei o que, papapá. Amém. Gostar de estar na igreja é uma coisa, querer estar com Jesus é outra coisa, irmãos. A igreja é um ambiente onde todo mundo pode frequentar. Agora, estar com Jesus é outros 500. Entrar pela porta estreita, irmão, rejeitar o mundo, deixar de fazer aquilo que a carne quer, é se entregar para o Senhor e não olhar mais para o mundo. Observe uma coisa que é interessante, irmãos. Nisso a gente vai vendo, né, como que é a situação de vida com Cristo. Lembra do caso de Pedro andando sobre as águas? Quem lembra? Pedro andando sobre as águas. Jesus dá uma ordem aos discípulos que peguem um barquinho, atravessem o lago, vão para outra margem, ele fica na margem anterior, e ali ele fica um tempo, depois durante a noite, né, ele vai ter com os discípulos, e aí, de repente, eles veem alguém andando sobre as águas, ficam assustados, e Jesus diz, fiquem calmos, sou eu, e Pedro diz, Senhor, se é o Senhor, então me manda ir ter contigo. Jesus falou, então vem. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, e ele estava com o foco em Jesus, ele queria chegar em Jesus, o objetivo era Jesus, a meta era Jesus. Só que no meio do caminho, ao longo da sua caminhada, de repente sopra um vento. E sabe, irmãos, na nossa vida também é assim. Você está caminhando em direção a Jesus e de repente sopra um vento do diabo, um vento maligno, uma conversa afiada, uma palavra negativa, uma palavra para te desviar, e dependendo de onde está o teu foco, ou se você tira o foco de Jesus, irmão, você começa a afundar. Se você tirar o olho de Jesus, você começa a afundar. Pedro começou a olhar para quê? Para a dificuldade que começou a acontecer do lado dele. Pedro começou a observar o vento e se esqueceu da meta. E muitas vezes, irmãos, acontece isso na nossa vida. Nós estamos caminhando com o propósito de ficar firme com Jesus, mas aí vem um vento do inimigo para tirar você do foco, e se você vacilar, ele te tira. E aí, ao invés de você continuar em frente, você começa a afundar. Que foi o que começou a acontecer com Pedro. Pedro tirou os olhos de Jesus e começa a observar o tempo, começa a observar a dificuldade, irmão, como o homem começou a afundar. Então, o caminho que leva a Jesus, irmãos, é um caminho que nós temos que manter foco em Jesus. Nós temos que manter foco nas coisas de Deus, andar na presença de Deus. Nós precisamos entender o seguinte: eu entreguei a minha vida a Jesus, eu sou dele e ele é meu. E eu não pertenço mais a esse mundo. Porque se eu me apaixonar pelo mundo ou pelas coisas do mundo, eu perco o foco de Jesus. Então eu digo, irmãos, que andar com Cristo é fácil quando se tem objetivo. Andar com Deus é fácil quando a gente não tem mais anseios pelas coisas desse mundo. Você está no mundo, você anda no mundo, você vive no mundo, você pertence, mas aquilo que você tem como objetivo final não é mais as coisas daqui, é as coisas do alto. É estar com Deus. Então não é difícil andar com Deus.
O problema é quando nós não temos verdadeiramente propósito com Deus. Quando alguém vive a sua vida, mas ela começa a se encantar com aquilo que o mundo oferece, com os enganos desse mundo. Aí entenda uma coisa, Jesus está dizendo que a porta larga é fácil. A porta larga, irmãos, não tem que ter compromisso. Você está entendendo? Porta larga não precisa se comprometer, não precisa procurar se santificar. A porta larga não precisa observar a palavra de Deus e procurar obedecer. É tranquilo, a pessoa fica à vontade, faz o que quer. Não é isso que está acontecendo com esse mundo hoje? Cada um faz o que quer. Cada um faz aquilo que vem do seu coração, da sua carne, do seu bel prazer. É assim que é. E Deus proíbe? Não. Deus mata alguém por isso? Não. Tem liberdade, faz o que quiser. Cada pessoa tem direito a fazer a sua escolha. Agora volto a repetir, cada escolha tem uma consequência. Pode ser que ela pareça não ser danosa nessa vida, mas eu digo uma coisa para você, com certeza, para a vida eterna é totalmente danosa. As pessoas que vivem essa vida, irmãos, apegadas às paixões desse mundo e às coisas desse mundo, com certeza elas têm toda a liberdade para viver assim, fazer o que quiser. Pode ficar à vontade. Deus vai permitir que a pessoa viva o resto da vida do jeito que ela escolheu. Você está entendendo? Por quê? Porque ninguém vem a Deus por força ou por violência. Ser de Deus é uma escolha. Ser de Cristo é uma escolha, é uma decisão pessoal. Agora Jesus está dizendo assim, ó, se vocês de verdade querem entregar a sua vida, entre pela porta estreita. Se vocês de verdade querem salvação, entre pela porta estreita. Se vocês de verdade querem agradar a Deus, entra pela porta estreita. Se você de verdade quer viver uma vida em comunhão com Deus e com o Espírito Santo, entra pela porta estreita. Agora, se você quer viver segundo a tua própria vontade, segundo o que o mundo diz, segundo o que as pessoas fazem, então fique na porta larga. Você tem liberdade para fazer escolha. Você pode escolher. Faça a sua escolha. Agora, é importante só que você tenha consciência que a porta larga vai te conduzir a uma destruição. A porta larga vai te conduzir a um caminho de tortura, de sofrimento. E a porta estreita vai te conduzir a um caminho de salvação. A porta estreita vai te levar por um caminho de paz. Nessa vida, irmãos, já começa já, até a eternidade. Porque eu digo para vocês, com toda a certeza do meu coração, ao conhecer Jesus, irmãos, eu conheci uma paz que eu nunca havia conhecido na minha vida. E olha que eu conheci Jesus, eu tinha 18 para 19 anos de idade. Jovem ainda. Eu o conheci. E me arrependi muito de não ter dado ouvido antes. Porque muitas pessoas falaram de Jesus para mim antes de eu aceitá-lo. Mas sabe o que eu fazia? O pessoal falava e eu, fugia. As pessoas iam na minha casa visitar a minha casa, minha mãe, entrava por uma porta e eu já vazava pela outra. Porque até então a minha escolha era ficar no mundo, era fazer aquilo que eu queria e que as pessoas diziam. Até o dia em que eu tive a minha experiência com Deus. Até o dia em que eu conheci Jesus. E aí, irmãos, eu tomei a minha decisão. Eu disse, eu não quero mais esse mundo. Eu não quero mais viver para esse mundo. Viver do jeito que eu estou vivendo. Irmãos, a minha história é triste antes de Jesus. Você sabe o que é um jovem? Hoje em dia acho que nem existe mais esse negócio aí. Tinha um produto que vendia na farmácia, não era um produto, era um medicamento. Chamava Gluconergan. Glucoenergan, acho que é isso. Não sei nem se tem ainda isso aí. É glicose. Irmãos, eu era moço, 17, 18 anos.
eu e alguns amigos, para curtir o final de semana, a gente comprava uma caixa cada uma, vinha 5 ampolas, era 10, 20 ml cada ampola. E aí comprávamos seringa e tomava aquilo ali, irmãos. E ficava mais aceso do que brasa quando tira do fogo, sabe? O olho parecia que ia saltar para fora, assim. Parecia 2 lanternas. Entendeu? E aí ainda tomava umas ainda por cima, irmãos. Ficava 3 dias ligado, que parecia mais que eu tinha carregado a semana inteira na tomada e para usar no final de semana. Agora, irmãos, quando acabava o efeito daquela desgraça, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Quando acabava o efeito daquela desgraça, era 2 dias dormindo direto, irmãos. Porque quando acabava o efeito, o corpo já estava só o cavaco. Estava só o farelo. E aí misturava tudo, irmãos. E era isso, aí daqui a pouco cheirava a carreira, daqui a pouco... Quando acabava o efeito, era 2 dias dormindo direto, que tinha parecido que tinha sido atropelado por um trator. Tá tão moído que estava. E o que aquilo me trazia de benefício? Nada. Somente sofrimento e angústia, porque depois, irmão, o vazio interior é tão grande, tão profundo, que se soltasse uma pedra dentro de mim, acho que batia e ressonava como um sino. Você está entendendo, irmão? Então não tem nada nesse mundo, irmãos, que possa nos trazer mais prazer e mais alegria do que estar com Deus e na presença de Deus. E só aprendi isso, irmãos, o dia que eu decidi entregar a minha vida para Jesus, o dia que eu o conheci e decidi, eu não quero mais saber desse mundo. Eu não quero mais as coisas desse mundo, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero uma nova vida, e Jesus me deu essa nova vida. E a partir do momento que eu conheci Jesus, irmãos, eu comecei a buscar andar com Ele, ter interesse em conhecê-lo, porque o meu prazer era saber um pouco mais de Jesus, porque tanto tempo eu neguei Ele, e agora eu queria conhecê-lo. Agora eu queria conhecer Ele mais profundamente, eu queria ter mais intimidade com Ele, eu queria entender melhor qual o motivo dEle ter morrido por mim. Não valia nada. Você está entendendo? Então são escolhas, irmãos, e cada pessoa tem direito de fazer a sua. Agora entenda, irmão, em nome de Jesus, a tua escolha vai trazer uma consequência para a tua vida. Então entenda, Deus não quer ninguém por força. Deus quer que você o conheça, mas que você tenha desejo de conhecê-lo, de andar com Ele, viver com Ele, ter intimidade com Ele, e ver os planos e projetos dEle para a tua vida, hoje e para o teu futuro. Porque, cá para nós, quem me conhecia não daria para mim mais 5 anos de vida. Você está entendendo? Jovem de 17, 18 anos, que se vivesse muito, ia viver até os 22. Do jeito que eu estava indo, graças a Deus eu vou fazer 54, hein? Amém? Amém, irmãos? Então entenda isso, irmãos. As suas escolhas é pessoal. É você que decide. Mas Jesus deixa bem claro, e essa aqui é a palavra dele, não é minha, não sou eu que estou... Eu estou aqui para ensinar e para pregar ela para você, porque aquilo que eu tenho recebido do Senhor, quero te passar também da mesma forma, de graça, assim como aprendi, que você possa aprender. Entenda, queridos, em nome de Jesus Cristo, só há 2 caminhos, um fácil e um difícil, um estreito e o outro é largo. Não tem esse negócio de um monte de caminho, não. No final de tudo, tudo se resume a 2. Entendeu? No final de tudo se resume a 2. Ou o caminho que vai te conduzir à vida eterna com Deus, ou o caminho que vai te conduzir para o inferno e lago de fogo, enxofre, e vai arder o resto da eternidade. E aí? A escolha é tua. Cada pessoa tem direito de escolher o que quer. Agora, é importante entendermos, irmãos, que o Pai, Deus, espera ansiosamente, sem obrigar, mas Ele espera ansiosamente que cada pessoa decida estar com Ele na eternidade. Isso você pode ter certeza. É um desejo do coração de Deus, irmãos,
que cada pessoa que conheça, que ouça essa palavra, que ouça a mensagem do Senhor, tenha esse desejo de conhecê-lo cada dia mais, se aproxime dele e viva com ele, irmãos, porque com certeza esse caminho vai te conduzir a uma vida eterna com Deus, a uma vida eterna de paz, de alegria, de gozo, diz a Bíblia, né? E essa palavra gozo não tem nem como expressar ela, significa uma profunda alegria, um profundo prazer, entendeu? Prazer imensurável de estar na eternidade com Deus. Ao contrário disso, sofrimento, choro e ranger de dentes para a eternidade. Aí a pessoa que tem que escolher. Cada pessoa tem que aprender a tomar a decisão da sua vida. Deus nos dá o direito, mas Ele também nos aponta os dois caminhos e o resultado dos dois caminhos. Cabe a cada um tomar a sua decisão. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Fica de pé nesse instante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui nessa noite, independente da tua